Senhor presidente, demais vereadores, aqueles que nos assistem, subo à tribuna hoje para reiterar o convite da audiência pública que nós teremos hoje nessa casa, às 18h30, às 6h30 da tarde, para tratar de um tema que eu julgo de grande relevância: a mudança do itinerário dos ônibus na nossa cidade. Eu já disse em outra oportunidade que a população foi pega de surpresa com a alteração dos itinerários e uma série de problemas têm sido denunciados pela população. Nós estamos vendo nas redes sociais as pessoas dizendo que os ônibus velhos retornaram também para as linhas do consórcio que venceu a licitação. O horário não tem sido respeitado, as pessoas estão ficando nas paradas de ônibus 25, até 40 minutos, foi denunciado por alguns usuários que continuam nas paradas de ônibus sem a menor informação. Nós não temos até hoje em Pelotas, nas paradas de ônibus, o itinerário dos ônibus com os horários. Uma coisa mínima de respeito com a comunidade, que seria assim óbvio de nós termos numa parada de ônibus. Por que nós não temos até hoje em Pelotas, nas paradas de ônibus, o itinerário dos ônibus com o horário que os ônibus vão estar ali passando? Melhor forma não teria de fiscalização. O usuário chegaria na parada, bom, vou olhar, vai demorar um pouquinho mais, bom, então eu vou aqui num amigo meu, ou vou ficar num lugar mais seguro, não vou ficar exposto aqui na rua, porque ele vai demorar ainda um pouquinho o ônibus para chegar. De outra parte, chegando atrasado o ônibus, o sujeito poderia denunciar, olha aqui, ó, estou na parada, diz aqui que o horário é tal, e ele não passou. Não temos isso ainda hoje. Eu já disse, quando o município quer, coloca nas paradas de ônibus propaganda do governo. Nós tivemos na administração passada, todas as paradas de ônibus com Pelotas avança na educação, Pelotas avança não sei aonde, avança não sei o quê, e o itinerário dos ônibus com horário não avança nunca. Quer dizer, dá para fazer, não é algo do outro planeta. Agora tem que ter respeito pelo usuário, consideração pelo usuário. E é isso que nós estamos pedindo. Muitas pessoas estão reclamando que agora, no início do ano letivo, o itinerário que foi mudado acaba dificultando os pais de deixar os filhos nas escolas, porque mudou o itinerário, não passa mais nas escolas. Uma aluna minha, cadeirante da Universidade Católica, também disse que não sabe como é que vai para a universidade agora, porque o ônibus parava na frente da universidade, ela é cadeirante, podia se locomover com alguma dificuldade, mas podia, tinham feito uma rampa, inclusive ali, levou meses para fazer a rampa, mas fizeram. Agora, também, mudou o itinerário do ônibus, ela não sabe como é que vai fazer para se locomover. Além disso, as pessoas estão denunciando superlotação nos ônibus. O sujeito fica realmente numa condição desumana, pressionado no calor, dentro de um coletivo lotado, porque reduzem, parece, os horários, então aumenta o volume de pessoas dentro dos ônibus também, reclamação constante. E o pior, das coisas que eu ouvi, que mais me desagradaram, e que eu acho assim, das coisas mais covardes até, vários relatos de idosos, dizendo que quando só tem idosos na parada, o motorista está orientado a olhar para o outro lado, e fazer que não viu os idosos na parada. E passam deixando os idosos na parada. Não interessa se ele está indo para uma consulta médica, se está indo fazer um exame, não interessa. Há uma recomendação, isso é que a gente tem, a denúncia é essa, por isso que o debate é importante, né? Eu estou trazendo o que eu estou ouvindo nas redes sociais, o que as pessoas vêm trazendo. Pois então, esses são alguns dos problemas que nós temos ouvido a respeito do tema. Então, por isso, é super oportuna essa nossa audiência pública de hoje. Agora, a comunidade tem que vir, porque vindo o secretário, que é sempre muito solícito, muito cordial, o Flávio Alain é uma pessoa de bom trato, ele sempre ouve a gente, recebe bem, ele virá aqui
para ouvir a comunidade. Espero também que o consórcio mande um representante para que a comunidade possa ouvir e saber o que justificou essa mudança, qual foi a justificativa. Eu agora li no jornal que a prefeita vai fazer através do Colab. São aquelas coisas assim, né? Pouquíssimas pessoas até hoje sabem o que é o Colab. Pouquíssimas. Mas a prefeita diz que quer ouvir a comunidade. Quando ela ouve através do Colab, já faz uma seleção das pessoas que vão ser ouvidas, né? Porque limita muito. Para concluir, vereador. Eu peço a inclusão do meu tempo de líder. Obrigado, presidente. Isso de fazer, então, a oitiva da população através do Colab é bom, porque ouve a população. Primeiro, é bom. Segundo, melhor ainda é fazer a ciclofaixa ali, ou ciclovia, na orla do Laranjal. Perfeito, estou de acordo. Eu sou ciclista, me desloco praticamente todos os dias de bicicleta, vou e venho do trabalho de bicicleta. Para mim, colocar uma ciclovia na orla do Laranjal, excelente ideia, acho excelente, louvável. Mas ouvir a população através do Colab já parece uma coisa assim muito restritiva. Depois, ouvir a população para colocar a ciclovia na orla do Laranjal, dá. E ouvir a população para mudar o itinerário dos ônibus, não dá. Por que não se ouviu a população antes? Por que não fizeram pelo menos através do Colab? Bom, já que é um instrumento que eles estão utilizando, então por que não utilizaram, vereador Dila? Para ouvir a população, vocês querem que seja alterado o itinerário da Comipel? Querem que seja? Bota no Colab esse, então, pelo menos para ouvir. Mas não, para mudar os itinerários, eles não ouviram a comunidade. Para ver onde vai colocar a ciclovia da orla do Laranjal, se é no canteiro central, se é no canteiro, aí vamos ouvir a comunidade. Eu espero que a administração recue, que o secretário possa nos dizer aqui que aquilo que vai ser dito pela população vai ser ouvido e que daqui a pouco, se for o caso, retrocedam. Façam aquilo que a população está indicando, que é o mais razoável. Mas mudanças assim radicais nessa área, tem que ouvir a comunidade. Porque são as pessoas que têm o seu dia a dia organizado, já com os horários, e tudo isso acaba sendo transtornado por uma decisão arbitrária. Então, eu espero que essa audiência tenha a participação grande da comunidade que foi prejudicada. Venham hoje, então, às 18h30, para vocês poderem falar diretamente com o secretário, com o consórcio, e nós podemos aí, quem sabe, corrigir esse erro. Para concluir a minha fala só, eu gostaria de fazer algumas ponderações rápidas a respeito do que foi dito antes por alguns vereadores. Eu concordo que a duplicação da BR-116 é uma coisa importantíssima, vereador Fabrício. O vereador Viana também mencionou. Concordo plenamente. Agora, não acho que seja a maior dificuldade que nós temos. Eu que conheço a área da saúde, vou dizer para vocês, eu estou apreensivo com uma crise grotesca de grandes proporções que nós podemos ter este ano na área da saúde, que é bem pior do que não termos a duplicação, embora a duplicação seja necessária, seja tranquilamente, é consenso. Precisamos da duplicação, mas eu estou preocupado com a questão da saúde pública. Eu acho que nós podemos entrar num colapso aí grave, e eu ouvi aqui o vereador Conceição dizendo que o município já faz o que pode. O município destinou agora no orçamento de 2017 o mínimo do mínimo do mínimo que pode, o mínimo constitucional. O município está colocando 15% dos recursos próprios. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo. A administração lá atrás, em 2012, colocou 21% de seus recursos próprios. Depois veio caindo, 19%, 17%, 15,8%, e agora 15%. Então, não é verdade que nós estamos colocando aí tudo que podemos. Nós podemos mais. Para concluir, presidente, nós lemos na imprensa, eu acho que é importante para a reflexão de todos nós, no momento de crise do Estado, o Valor Econômico do dia 13 de janeiro de 2017 traz uma notícia importantíssima para todos nós refletirmos. O governador Fernando Pimentel, de Minas Gerais, conseguiu que o STF reconhecesse
que os créditos que o Estado de Minas Gerais tem em relação à União, com relação à Lei Candir. A Lei Candir, vou lembrar vocês, é a lei que o governo federal impôs aos estados para que eles abrissem mão da cobrança do ICMS sobre exportações. O Estado de Minas Gerais conseguiu no STF dizer o seguinte: o Estado de Minas Gerais é credor de 92 bilhões e é devedor de 65 bilhões em relação à União. Ou seja, na compensação, o Estado de Minas Gerais é credor da União e não devedor. Eu olhei os dados do Rio Grande do Sul, se estima que a dívida seja de 50 bilhões com a União. Você sabe qual é o crédito que nós teríamos de ICMS em relação à União? Cerca de 48 bilhões, ou seja, feita a compensação daquilo que é crédito do Estado do Rio Grande do Sul com a União, a dívida cai para 2 bilhões. Nós não temos que aceitar a chantagem do governo federal, que quer vender as estatais do Rio Grande do Sul, quer vender o Banrisul, está condicionando a que os estados vendam o seu patrimônio para poder negociar uma dívida aqui. Segundo o STF, é passivo de compensação e nós teríamos aí uma condição bem melhor para o Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado.